Olá, eu sou o Celso Rodrigues, coordenador do Instituto Pensar, e vamos começar agora nossa segunda parte do curso É Tudo Mentira. Nos primeiros vídeos nós discutimos as diferenças entre opinião e argumento, e a partir dos próximos vídeos nós vamos discutir a produção social do conhecimento. Afinal de contas, como sabemos as origens das nossas crenças, ideias, ideologias, visões de mundo e assim por diante. A literatura consagrou a figura clássica do cientista enfurnado no seu laboratório, do sábio peregrino, ermitão, do pensador enclausurado na sua torre de marfim. Ideias que sugerem sempre que a produção do conhecimento é algo meramente individual, resultado da iluminação de alguns poucos e que depois se dissemina na sociedade. Literatura à parte, as coisas não são bem assim. O conhecimento é socialmente produzido, porque o ser humano ele é socialmente produzido. Não há ser humano sem ser social. Isso não diminui, não denigre, não nos torna mais inferiores. A primeira reação que as pessoas costumam ter diante da natureza inescapável da sociabilidade humana é imaginar que isso é um valor inferior, que nos diminui. Pelo contrário, na verdade demonstra a imensa criatividade humana em, a partir da vivência grupal, estabelecer suas próprias regras de invenção social e de sobrevivência. Em tempos de individualismos maciços, de hiperindividualismo, há sempre uma tendência de olhar para a perspectiva social do ser humano como algo inferior. Não é assim. No vídeo de hoje vamos discutir em linhas gerais o que define nossas crenças. Afinal de contas, de onde vêm as ideias que nos formam e as quais muitas vezes nos agarramos e, afinal de contas, por que as defendemos tanto nos dias de hoje. Bom, o primeiro aspecto a considerar são as pesquisas na área da psicologia social e da sociologia do conhecimento, e inclusive da neurociência, que vão nos apontar um aspecto fundamental. As nossas crenças têm um fundamento emocional. Assim como discutimos nos vídeos anteriores a diferença entre opinião e argumento, e mostramos como a opinião é realmente algo fundamentado na emoção, o mesmo acontece com as nossas crenças, com as nossas ideias, com a nossa visão de mundo. E daí entra em cena um argumento muito importante, que é o conceito de raciocínio motivado. Esse conceito muito popular nas pesquisas da psicologia social, principalmente, nos faz observar que escolhemos evidências, exemplos, dados, autores que nos levem a uma conclusão já prevista. É como se nós assistíssemos de novo aquele filme que nós sabemos o seu final. Embora essas escolhas, esse movimento seletivo que nós façamos, não é algo tão perceptível racionalmente. Mas, dito de outra forma, isso significa dizer mais ou menos o seguinte: que o processo pelo qual nós realizamos o conhecimento é todo ele já demarcado, pré-marcado, digamos assim, para uma conclusão já prevista. Isso nos leva também numa outra direção, diante da reflexão, que às vezes assusta a alguns e surpreende a outros, que a negação não tem origem na ignorância. Veja o caso, por exemplo, mais recente do movimento anti-vacina, que existe em vários países do mundo. E nós vamos perceber que, muitas vezes, comportamentos e ideias como esta não têm defensores que têm curso superior. Dito de outra forma, o nível de ensino formal, universitário, incompleto, pós-graduação, não garante que as ideias partilhadas por esse seleto grupo de pessoas sejam realmente ideias avançadas e de fundamento. Como disse Adrian Barton no seu livro A Verdade sobre a negação das ideias não tem origem numa ignorância, por assim dizer. O segundo aspecto que temos que levar em consideração quando falamos a respeito do que define nossas crenças é o senso de identidade.
e de engajamento. Um tema muito caro aos antropólogos em geral, principalmente Marcel Mauss, o sobrinho do Émile Durkheim. Senso de identidades e engajamento, senso de pertencimento, desejo de pertencer a um grupo é inerente à condição social humana, como já comentamos lá no início. Esse senso de identidade e de engajamento, essa vontade de pertencer ao grupo, que faz consequentemente que a tendência nas escolhas das ideias seja uma tendência evidentemente de concordar com o grupo. Parece que nós estamos falando de algo já bastante conhecido ou bastante evidente, mas não é bem assim. O fato é que quando começamos a perceber que a tendência de concordar com o grupo nos leva justamente à composição de bolhas, como se diz hoje em dia, e as redes sociais estão aí para demonstrar isso, né? Nós encaminhamos para uma zona, digamos assim, um pouco mais árida. A formação de grupos, a formação de bolhas, daquilo que eu chamei nos vídeos anteriores de epistemologia tribal, é algo muito delicado nos tempos de hoje. Por quê? Porque a formação de segmentação muito excessiva, de fragmentação social e de um comportamento de engajamento em torno de ideias e valores e visões tendem também a produzir necessariamente um comportamento conflitual. A grande conflitualidade que as sociedades atuais exercitam tem várias razões, e uma delas se situa justamente no, digamos assim, na elevação de um patamar mais agudo dessas tendências de grupos se conflituarem a partir de visões de mundos diferentes. Por quê? Porque a posição que vincula um pensamento a um grupo, a uma bolha, ele tende a olhar a divergência como um ataque pessoal. A divergência é vista como uma ameaça que pode vir a derrubar um mundo construído e até mesmo uma biografia pessoal. Então, a pessoa se sente ameaçada a si e ao próprio grupo. E o movimento seguinte é uma resposta reativa, um desejo de conclusão daquele momento perturbador, daquele momento que incomoda, e o desejo de conclusão, como foi dito, nos leva necessariamente a um desdobramento violento. A conflitualidade do nosso tempo, marcada seguidamente, constantemente, por comportamentos de intolerância, de exclusão, de autoritarismo, tem uma boa parte da sua explicação, da sua motivação nessa tendência do senso de engajamento e de pertencimento que cria uma situação que leva grupos a se degladiarem entre si. Por quê? Porque sua visão de mundo está sendo deteriorada, a sua visão de mundo é vista como sendo ameaçada pelo pensamento divergente. Esses dois aspectos são importantes para iniciar nossa conversa sobre a crença do ser humano nas suas ideias. No próximo vídeo vamos discutir um pouco mais a fundo esse tema. Por enquanto, eu vou tomar um chimarrão e já volto.